Para quem não me conhece ainda, eu sou o engenheiro Ederson Fante e vou ser o professor desse curso de drenagem de rodovias. E nesta aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre todo o conteúdo do curso, né, fazer uma introdução ao conteúdo e sobre o que nós vamos falar durante as transmissões. Né. Basicamente, serão 10 aulas, né, que serão feitas dentro do portal. E também, além das aulas, vão ter alguns exercícios, alguns trabalhos a serem feitos, né, alguns projetos, alguns detalhes, né, principalmente os cálculos, né. Eu vou buscar alguns modelos de projetos para serem analisados durante o curso, na parte de dimensionamento e projeto de drenagem de rodovias, calculando toda a parte de travessias, os canais utilizados, canaletas, escadas hidráulicas, drenagem superficial, né, subterrânea, drenagem sob aí o leito da rodovia, tudo que compõe a parte de drenagem de rodovias que está na ementa do curso. Já falando aí um pouco sobre o conteúdo do curso, né, como eu falei, vai ser um curso com 10 aulas, né, nós vamos falar, primeiramente, na próxima aula, sobre estudos hidrológicos, a parte de conceitos, a coleta de dados, processamento de dados pluviométricos, a curva de intensidade, duração e frequência, tempo de recorrência, tempo de concentração e coeficiente de deflúvio. Esses itens, para quem já fez o meu curso de drenagem urbana, né, basicamente é uma repetição. Obviamente que aí eu vou pegar os mandamentos, as normas de rodovias, para aplicar o que diz nas normas de rodovias. Né? O principal dele é a norma do DENIT, né, que tem o caderno do DENIT lá com mais de 300 páginas só de informações para dimensionamento. Né, tem diversos detalhes, tudo que está também. Eu já deixei esse link para download lá no site para vocês baixarem desse manual do DENIT. Eu vou usar ele como referência e alguns autores também como referência para este curso. Depois vamos ver a parte de cálculo de descarga de bacias. Vamos ver exemplos de dimensionamento, né? Cuidados e considerações para a implantação de obras dimensionadas, altura máxima, mínima de aterro, posicionamento, fundação, controle e outros. Um pouquinho que influencia na parte de drenagem de rodovias, que está dentro do material de drenagem de rodovias. Vamos falar sobre projeto de drenagem para rodovias, pensando nas normas, para definição de diâmetro mínimo e máximo, carga hidráulica, velocidades. Né? Nós vamos entrar num item aí que não é comum, que não foi utilizado no curso de drenagem urbana, que é a parte de carga hidráulica. Né? Isso para drenagem de rodovias é muito importante. A gente vai analisar isso durante o curso, mas como a gente trata de um sistema com pré-requisito de segurança muito elevado, e principalmente no quesito de travessias de rodovias, né, a gente precisa calcular essa carga hidráulica, a energia dentro da condução, né, no escoamento de águas pluviais. Né, pensando os materiais utilizados, tipo os tubos, né, principalmente, como se trata de drenagem de rodovias, o único material que tem uma alteração de característica é a parte de tubulação, né, que aí você pode ter tanto o tubo de concreto normal, convencional, que a gente utiliza, os tubos de aço, né, tem material hoje para material de plástico que a gente consegue utilizar, mas no restante, no que se trata de materiais, a maioria são executados em loco, né, então acaba caindo basicamente na alvenaria ou no concreto moldado em loco para execução. Né? Você não tem um pré-moldado para escada hidráulica ou
pré-moldado para muro-ala, por exemplo, nem para dissipador de energia, muito menos para as canaletas utilizadas para escoamento no eixo da rodovia ou no topo de taludes ou coisa parecida. Vamos falar sobre drenagem superficial, né, a parte de conceito de drenagem superficial. Dispositivos utilizados dentro do sistema de drenagem superficial, métodos de dimensionamento. Vamos fazer exemplos de dimensionamento de cada tipo de dispositivo e as considerações na construção dos dispositivos para evitar qualquer problema futuro em relação a esses dispositivos. Vamos falar sobre a drenagem no pavimento em si, acima da rodovia, né, na parte de tráfego de veículos, que isso é bastante importante, né, o principal, em questão de segurança, que a gente não pode ter qualquer tipo de escoamento superficial exagerado, né, porque a gente pode ter problema no tráfego de veículos, causar acidentes e outras coisas que a gente já sabe muito bem. Métodos de dimensionamento e verificação desse pavimento, exemplos de dimensionamento e os cuidados e consideração na construção do pavimento para evitar qualquer problema da drenagem superficial. Vamos falar sobre drenagem profunda, né, logo abaixo desse pavimento, conceituação, dispositivos para drenagem profunda, né, critérios a serem considerados para essa definição do dispositivo e exemplos de dispositivo e indicação de sua utilização em relação aos cuidados e considerações na implantação desses dispositivos. E, por último, aí a drenagem de travessias, em travessias, que é o que mais causa impacto, né, que é onde gera maior volume, são nas travessias de rodovias, né, cálculo de bueiro, aduelas e todo tipo de travessias, seja para simples travessia de uma captação superficial ou travessia de córregos, rios que passam sob as rodovias. Conceitos, dispositivos e objetivo, né, em relação ao desenvolvimento desse tipo de projeto de travessia. Utilizando aí como base as normas ABNT existentes, né, para drenagem, norma DENIT e norma do DR. Então, esses são os itens que nós vamos abordar durante essas aulas desse curso, os itens básicos desse nosso curso, né? E aí eu só peço que confirme para mim, né, novamente, estão me ouvindo, está ok aí a transmissão? Bom, só para relembrar que esta transmissão está sendo feita aqui pelo YouTube, mas é uma exceção, né? Normalmente ela vai acontecer na própria plataforma, toda segunda-feira, né? E a gente teve que adiar algumas aulas, aí mandei um e-mail para vocês, e eu peço que respondam lá, dizendo quando que é a disponibilidade para vocês, que é melhor para repor as aulas que foram adiadas, né? São 2 aulas, se eu não me engano, e aí eu estou propondo sexta ou sábado, né? Sexta à noite ou sábado à tarde para fazer essa transmissão e complementar essa aula, né? Aí só me respondam lá no e-mail, mas o período normal de aula são toda segunda-feira das 19 às 22. Ok. Agora já entrando um pouquinho no conteúdo do curso, do que a gente vai falar, né? Nessa primeira aula eu vou falar aí sobre os conceitos básicos, tipo de drenagem e os elementos de projeto, todos os elementos que nós vamos dimensionar, analisar e verificar em cima das possibilidades das rodovias. Dentro do sistema de drenagem de rodovia, ele consiste basicamente, né, qual que é o conceito dele? Ele consiste no controle das águas, a fim de se evitar danos nas estradas construídas, né? Efetua-se esse controle por meio de interceptação, captação, condução e deságua em local adequado dessas águas. Então, isso é o conceito básico. A gente tem que analisar todo o sistema de drenagem na rodovia
para evitar que, primeiro, que as águas invadam o leito carroçável, o leito de fluxo de veículos, né? Evitar que essas águas destruam ou danifiquem o pavimento, danifiquem a margem da rodovia ou qualquer parte da rodovia que possa causar algum dano para quem está passando por aquela rodovia, né? Então a gente precisa fazer a drenagem tanto em relação ao subleito, né, pensar nessas águas que passam no subleito, águas que possam penetrar via infiltração do pavimento. Então a gente tem que fazer captação dessa água infiltrada, né? Primeiramente, no projeto do pavimento ele já deve constar de forma que evite-se essa infiltração, e se tiver a infiltração tem que ter um dispositivo que proteja lá esse escoamento. Toda água que precipite sobre o corpo da estrada, a gente tem que captar e conduzir, né, levar ele para fora da estrada, e que águas que cheguem ao corpo proveniente de áreas adjacentes. Né, se eu tenho uma área mais alta, algum manancial que passe por aquela rodovia, eu tenho que fazer a captação daquela bacia de contribuição, pensando na proteção do sistema viário daquele pavimento daquela rodovia. Então, esse basicamente é o conceito que a gente tem que pensar no sistema de drenagem. Né? Ele é desenvolvido em duas fases, né, esse projeto de drenagem, sendo a primeira o anteprojeto, isso é a orientação do padrão de norma, né? Você geralmente faz um anteprojeto, pensa nos dispositivos, faz um pré-dimensionamento e apresenta isso para o órgão competente, né, para verificar se é possível, e depois o segundo, o projeto executivo propriamente dito, né, que vai consistir aí basicamente em concepção dos dispositivos de drenagem, que comporão o projeto, dimensionamento das estruturas de drenagem, desenhos de plantas, perfis, seções, os desenhos de plantas, né, perfis, seções, onde consta essa localização na planilha altimétrica desse sistema, detalhes, e o projeto, né, propriamente dito, dos dispositivos que a gente indicar nesse sistema. E o último, né, dentro desse sistema, é a elaboração de nota de serviço desse dispositivo que compõe esse projeto de drenagem, onde se identifica a localização, tipo, tamanho e extensão dessas obras. Esse é um item do sistema que ele vai casar com a parte topográfica, né, do projeto. As notas de serviço estão relacionadas basicamente com o sistema topográfico. Você vai ter que lançar o seu projeto demarcado através de estacas e cotas e coordenadas para que seja de fácil acesso para quem vai locar esse dispositivo e quem vai executar esse dispositivo de forma correta. Então, quando você faz o projeto de drenagem, nesse caso, e deveria ser feito isso também nos projetos de drenagem urbana, você tem que fazer essa nota de serviço demarcando, através de estacas, né, pontos de referência, a localização do dispositivo e tipo do dispositivo, principalmente tamanho e extensão das obras. Nessa sequência de imagens que nós vamos ver agora, a gente pode observar aqui, vai poder observar aqui um acontecimento dentro de uma rodovia, né? Nessa rodovia tem uma passagem, uma travessia de um manancial, uma travessia sobre essa rodovia. E a gente pode ver que nessa primeira imagem ele já está começando a ceder a rodovia, provavelmente porque o dispositivo que está abaixo dele está mal dimensionado, não suportou, ou mal dimensionado, ou não suportou uma chuva intensa qualquer ali que possa ter extrapolado. E isso foi extrapolou o dispositivo, a tubulação, a galeria que tinha ali, foi consumindo
consumindo o leito da rodovia, né, fazendo com que ele cedesse, né? Quando você tem a entrada, a infiltração de água nesse leito, ele vai ceder, né, vai desestabilizar a rodovia, e acontece o que está acontecendo nessa primeira imagem. Né, a gente tem aqui um ponto de ruptura, aqui um ponto onde ele está cedendo a rodovia por conta dessa passagem da água aqui nesse trecho da rodovia. Em sequência, né, ele já ampliando aqui esse acontecimento, né, está ampliando aqui a passagem da água. A gente pode ver que a água já está passando, já cedeu mais aqui a rodovia, a água passando por cima. Novamente, ela ultrapassando os limites da rodovia, que já cedeu completamente, a água já está logo acima da rodovia. E aqui ela já tomou totalmente o sistema. Isso aqui basicamente deve ter acontecido por algum erro, ou erro de dimensionamento, entupimento, ou uma chuva extrema. A gente tem que evitar essas situações. Aqui ele extrapolou tanto a drenagem de travessia, né, quanto a drenagem do subleito da rodovia, né, ele foi consumido e não suportou o acontecimento. Mas aqui, pelo volume de água, provavelmente pelo excesso de chuva que não estava previsto nesse projeto. E aí o resultado final do que aconteceu com a rodovia. Não sobrou mais nada de galeria aqui nessa travessia. Dentre os sistemas disponíveis num projeto de drenagem, a gente precisa analisar a drenagem superficial, a drenagem de transposição de Talweg, drenagem subterrânea ou profunda no subleito da rodovia, e drenagem subsuperficial ou de pavimento. Né? Esses são os tipos existentes previstos aí nas normas do DENIT, DR, né? E isso é padrão, né, entre as concessionárias para esse tipo de dimensionamento, esse tipo de análise. Nós vamos trabalhar dentro desses conceitos, desses itens, ao longo desse curso. Lógico, lançando isso em alguns exemplos, né, tentando analisar algumas possibilidades dentro desse nosso mundo. Para o sistema de drenagem superficial, né, ele tem basicamente o objetivo de captar, interceptar e remover a água precipitada superficialmente, né, sobre as estradas e áreas adjacentes que escoam superficialmente em direção àquela rodovia, àquela estrada. As águas superficiais devem ser removidas ou conduzidas para fora do corpo da estrada ou para locais apropriados de deságue seguro, para evitar acumulação na estrada, principalmente, né, bem como visar e proporcionar estabilidade no maciço de terra que constitui a infraestrutura e não causar erosão nos terrenos marginais. Então, observar, primeiro, a gente tem que evitar o acúmulo de água na superfície da rodovia. Né? Qualquer invasão de água na rodovia não é bem-vinda. Segundo, né, entrando aí já na proteção, eu tenho que captar o entorno desta rodovia, né, e pensar que eu vou ter que evitar qualquer tipo de erosão num talude, né, nas marginais da rodovia, tanto no talude para cima da rodovia quanto no talude para baixo, né, e para isso eu tenho que fazer a condução, captação dessas águas no topo e no pé do talude, né, no topo para evitar que tenha erosão do talude, no pé para evitar que essa água que desce pelo talude invada a rodovia, fazer a travessia dessa drenagem para o ponto mais baixo, né, e ponto de deságue, e qualquer captação, qualquer maciço de terra que esteja abaixo da rodovia, eu tenho que fazer proteção desse maciço para que ele não tenha erosão também,
e não vá destruir a rodovia, né, não vá ceder a superfície da rodovia. Dentro da drenagem superficial, nós temos alguns dispositivos, esses são esses que estão listados na tela, né, que são as valetas de proteção de corte, valeta de proteção de aterro, sarjeta de corte, sarjeta de meio fio de aterro e de aterro, né? Sarjeta de canteiro central e de banquetas, né? Transposição de segmentos de sarjetas, saída e descida da água em talude, dissipador de energia, caixas coletoras, bacia de captação e vala de derivação, e no último, vala lateral e corta-rio. Né? Todos são dispositivos para drenagem superficial, dentro dos itens da drenagem superficial. Todos eles nós vamos ver, vamos dimensionar durante esse curso. Exemplificando aqui, primeiro detalhe da drenagem superficial, nós temos aqui a valeta de proteção de corte. A gente pode ver que ela tem a valeta, o detalhe da valeta em si. Essa área é uma área de corte, né? É um talude, seja ele para cima ou abaixo da rodovia, né? Ele foi feito um corte. Projeta-se uma valeta e uma elevação. Para executar essa valeta, faz-se uma elevação com aterro compactado aqui, para terminar de lançar esta valeta. A gente vai captar toda a água escoada nesse sentido, e ele tem que ser dimensionado. Né? Aqui ele tem, pelo padrão das concessionárias, o consumo médio aí para escavação, apilamento, guia de madeira, concreto, cimento e asfalto, né, para execução desse tipo de dispositivo, mas nós vamos ver que o dimensionamento dele nada mais é do que o dimensionamento que a gente, para quem fez o curso de drenagem urbana, é a equação de Manning mais o método da equação da continuidade. Né? É o mesmo método de cálculo básico para dimensionamento desse sistema. Né? Obviamente que a gente vai aplicar isso para uma canaleta trapezoidal, que é o caso aí, ou canaleta triangular, ou o que for necessário para o nosso tipo de projeto. Após isso, tem a valeta de proteção de aterro. Né? Se ele tem uma área de aterro no sistema, né? Você vê que aqui ele tem um talude, né, vindo no ponto mais alto, e aqui tem o talude está, a parte baixa do talude está com uma projeção voltado, né, não está em relação ao ponto montante, ao ponto jusante do sistema. O terreno tem um terreno aqui onde ele está, existe um aterro, e para isso a água não vai escoar, não pode escoar de forma alguma para a parte da crista do aterro. Então você faz um caimento negativo em direção à canaleta. Né? Isso nós vamos ver com maior detalhe como se faz esse dispositivo, e o dimensionamento é o mesmo do dispositivo anterior, a equação de Manning. Esse próximo dispositivo é a sarjeta de corte. Mas pode ver que a gente está trabalhando aqui com dispositivos tanto executado em base de concreto quanto em base de terreno natural. Né? Esse dispositivo anterior que nós vimos, ele pode ser base de concreto ou pode ser base de canaleta em solo natural também. Não tem problema algum de ser dessa forma. Desde que você esteja prevendo isso. E também não pode ter uma velocidade elevada nesse sistema quando se trata de terreno natural. Né? Se eu tenho velocidade elevada, a chance de ter uma erosão e danificar todo o pavimento é muito grande. Né? Você tem que trabalhar com essas possibilidades e analisar essas situações para que não danifique o sistema todo. Então, pode trabalhar com terreno natural, mas pensando principalmente na questão da velocidade de escoamento, e nós vamos ver também essas situações. O próximo item é sarjeta e meio fio de aterro, né, na área de aterro do sistema. Basicamente é uma sarjeta
que acompanha os padrões de drenagem urbana, só que ela é numa proporção maior, né? Aqui está falando de uma sarjeta com 65 centímetros de largura, né? Porque quando se trata de rodovias, principalmente fluxo de veículos intenso, eu não posso deixar o escoamento invadir a rodovia. Então esse escoamento ele tem que ficar retido na sarjeta, no conjunto guia e sarjeta. Ele não pode invadir o leito carroçável, diferente do sistema de drenagem urbana. Canaleta, sarjeta de canteiro central e de banquetas, né? Canteiro central, basicamente é o canteiro central, e banquetas são aqueles pontos de taludes, logo acima de talude, onde você tem a quebra do talude por conta dessa dimensão, você tem aquela banqueta que é preciso projetar esse tipo de sarjeta, esse tipo de captação. Transposição de segmento de sarjetas, né, onde eu tenho, nesse caso aqui, você tem a faixa de rolamento da rodovia ou faixa de acesso aqui, acesso em algum local, e você tem um tubo de transposição que pega aqui de uma sarjeta e passa para o outro lado, utilizando um tubo de passagem para que permita a passagem de veículos aqui, né, nesse ponto do sistema. Então ele tem uma sarjeta de um lado, sarjeta do outro, você faz um tubo de transposição para permitir aqui a entrada e passagem de veículos nessa situação. Saídas e descidas d'água, né, em talude, passagem de descidas d'água, são as conhecidas escada hidráulica, né, ou rampas para descida de taludes. São dispositivos comuns utilizados para vencer desnível. Nós vamos falar sobre isso bastante, mas esse dispositivo aqui ele não serve para redução de velocidade de escoamento, quebra de energia, nada desse tipo. Ele é um dispositivo apenas para vencer um desnível. Aí nós vamos ver que a partir do momento que a gente faz a descida e vence o desnível através desse dispositivo, depois a gente tem que fazer a quebra da velocidade no pé desse talude. Nessa imagem aqui, nesse pequeno detalhe, deixa eu ver se eu consigo ampliar ele aqui. Aqui a gente tem uma canaleta indo para a escada hidráulica, né, para a descida aqui. Tem uma caixa no pé do talude, captando duas sarjetas aqui e depois um tubo de travessia. Né? Ele não está fazendo a função de quebra de velocidade, ele está fazendo apenas a função de vencer o desnível aqui, sem a utilização de uma canaleta. Né? Não utiliza-se canaleta nessa situação, por conta da velocidade que ia deteriorar muito a canaleta. Então utiliza-se da escada hidráulica aqui, que é conhecido como escada hidráulica, mas ele é apenas uma descida da água em talude. O próximo item é a caixa de coletora, né? Para captar aí a água vindo tanto da descida hidráulica quanto de sarjetas ou qualquer dispositivo que a gente falou anteriormente, interligando com um tubo de saída que vai fazer a travessia ou fazer um ponto de lançamento dessa escoamento, dessa água que foi captada. Basicamente, ela é uma caixa, o nome já diz, é uma caixa coletora, que faz faz uma analogia com as bocas de lobo, boca de leão, que a gente utiliza na drenagem urbana. Bacia de captação e vala de derivação. Né? Aqui nós estamos falando aqui desses dispositivos nessa posição, né? Bacia de captação neste ponto, né? Que a gente tem a bacia de captação aqui. Depois aqui vai ter um muro ala, né? Tem a travessia, propriamente dito, o bueiro, a tubulação de travessia. E aqui embaixo tem a vala de derivação, né? A vala para saída, né? Pode ser, dependendo de como que está sendo feito, projetada essa tubulação, a velocidade da água, você faz ele em terreno natural, ou canal, analisando a velocidade do escoamento, né? Dependendo da velocidade do escoamento, você projeta só uma vala, um canal natural aqui, para ele escoar pelo terreno e chegar até um manancial.
Em alguns casos é necessário, faz necessária a instalação de dissipadores de energia, e a gente vai ver essas condições durante as aulas. As valas, depois tem as valas, valas laterais de corta-rio, né? Basicamente, as valas laterais aqui que pegam a lateral de uma rodovia, né? Faz uma vala na lateral da rodovia para fazer o escoamento para um ponto de travessia, e aí desse ponto de travessia vai para o outro lado da rodovia em si. Ou o corta-rio, né, o corta-rio aqui basicamente é um desvio do rio, né, para que você utilize aquele leito antigo do rio para fazer aqui o aterro e passagem da base da rodovia. A gente pode ver aqui nessa imagem aqui, a gente tem o rio, né, que era nesse fluxo, foi desviado aqui para esta projeção, né, dimensionado de acordo com com as necessidades, para que o leito antigo do rio receba aqui a saia do talude, né, que foi executado o aterro, né, a gente tem a rodovia passando aqui nessa projeção, e aí foi feito o aterro aqui, nessa imagem, e essa saia, essa parte aqui, é o corta-rio, né, um desvio do rio para a passagem da instalação da rodovia. Esses são os dispositivos previstos, né, de forma geral, para a parte de captação superficial. O próximo item é a parte de drenagem e transposição de Talweg, que tem o principal objetivo permitir a passagem das águas que escoam pelo terreno natural, não as interceptando, né, sem interceptação dela, de um lado para o outro do corpo da estrada, corpo estradal projetado, assim, sendo que esses dispositivos de drenagem isolados ou em conjunto são estruturas projetadas para conduzir as águas dos córregos, bacias e açudes interceptados pela estrada. Né? Então, fazer uma transposição, né? Nesse caso, nessa situação, é a transposição de manancial existente, sem fazer a alteração dele, mas de forma que permita a travessia da rodovia. Basicamente, ele pode ser separado em dois dispositivos, pontes ou obras de artes especiais, né, ou bueiros ou obra de arte corrente. São dois dispositivos utilizados para passagem, basicamente, de rios e mananciais existentes, águas de córregos e rios existentes, e aí você faz um dispositivo para mantém esse fluxo, mas você tem que atravessar por conta da execução da rodovia. Dentre os dispositivos, né, os bueiros utilizados nas rodovias em seus elementos constituintes são classificados quanto ao tipo de estrutura e forma da seção, número de linhas, tipo de material e a esconsidade. Nós vamos falar o que é isso na sequência. Então, nós temos aqui dispositivo do tipo OAC, né, só voltando aqui, que é obra de arte corrente, né, não são obras de artes especiais, basicamente são tubos para travessia. A obra de arte especial são pontes, né, basicamente, que você utiliza para fazer a travessia a passagem sobre um leito de um rio. Então, a classificação dele é quanto tipo de estrutura e a forma da seção. A gente pode fazer uma seção tubular ou tubulação de célula, né, tubos ou células, né, ou então sistemas especiais que são construídos com estrutura de concreto, metálico, alvenaria, pedra, tijolo, qualquer tipo de material que possa ser utilizado. Tem esse material metálico, né, aduelas metálicas que você pode encontrar para fazer esse tipo de travessia. Hoje, dependendo do diâmetro do tubo, você encontra esse material em plástico também, que pode ser muito bem aproveitado, utilizado. Em relação ao formato, pode ser em arco, né, circular, né, tubulação celular, arco, pode ser ovoide, quadrado, retangular.
né? São várias formas que a gente vai ver durante as aulas que podem ser projetadas e dimensionadas, cada uma delas com um método de cálculo diferente. Quanto ao número de linhas, quantos tubos, quantas aduelas você vai utilizar para fazer essa travessia, né? Simples, dupla, tripla, quádrupla, ponte, como for necessário ser projetado esse sistema de travessia. Tem que ser dimensionado corretamente, né? Quando a gente faz a interceptação, obviamente, você vai ter quebra de velocidade, diminuição de velocidade de escoamento, entre outros fatores que podem causar qualquer distúrbio no manancial. Isso tem que ser dimensionado corretamente, projetado corretamente. E aí você, dependendo do volume de vazão, você utiliza aqui uma, duas, três, quatro linhas de passagem. Quanto ao tipo de material que pode ser empregado, né, bueiro de concreto armado, metálico, chapa corrugada ou lisa, bueiro de alvenaria de pedra, de madeira, bueiro de PVC, e aí esses são os comuns empregados pode ser que surjam novas tecnologias, mas esses são os mais utilizados para esse tipo de situação. Quanto à esconsidade, que basicamente ele é a definição quanto ao ângulo dessa passagem em relação ao Talweg, que está fazendo a transposição, enquanto em relação ao eixo da rodovia, né, se ele é reto, de travessia reta, ou se ele é com um eixo com um ângulo diferente em relação à rodovia em si, né, sendo bueiro normal, o eixo sendo ortogonal ao eixo da estrada, né, perpendicular, né, ao eixo da estrada. O eixo esconso, ele é o eixo de bueiro, né, não sendo ortogonal ao eixo da estrada, tendo como referência de esconsidade o ângulo formado pela normal ao eixo da estrada e o eixo da rodovia. Né? Sendo a esconsidade normalmente deve ser múltiplos de 5 graus até o máximo de 45. Né? Então, esse ângulo aqui, recomendado máximo de 45 em relação ao eixo, né? Sendo aqui esse eixo perpendicular ao eixo da rodovia, né? E formando aqui no máximo 45 graus em relação a esse eixo perpendicular. Isso nós vamos também analisar, e aí tem que ser projetado e dimensionado corretamente. Né? Quem vai dizer esse ângulo para a gente? É o trajeto do leito natural do córrego em relação ao seu projeto da rodovia. Né? Caso necessário, você tem que fazer alguma alteração no leito do córrego para ficar dentro desse ângulo de 45 graus aqui máximo.